Salve, salve família, muito boa noite. Meu nome é Mariano Baranco Schmidt. Estamos aqui em mais um podcast de Gátria e hoje falando sobre estruturas de poder internas e externas. Então, o foco hoje vai ser mais político, sobre identidade, regionalismo, mecanismos de poder. E como sempre, trago aqui nosso querido Luiz Henrique Badi. Salve, salve. Meus cumprimentos a todos. Estamos aqui para o segundo de, espero eu, muitos podcasts sobre construção de cenários. E dessa vez para falar sobre um tema que, contrário ao primeiro que nós debatemos, é até bem conhecido para construtores de cenários, mas não tão profundamente trabalhado quanto pode ser a questão das estruturas de poder. E quando nós falamos em internas e externas, eu acho que é importante frisar. O que nós temos em mente é dentro de certas nações e fora delas, ou seja, relações que se desenvolvem na política interna e na política externa. Bom, é extremamente curioso falar sobre esses temas, porque, embora muitas pessoas tenham em suas mentes, de uma maneira perfeitamente clara, as ideias dessas estruturas de poder em formas de impostos, em formas de polícia, em formas de guerra, existem outras searas que podem ser exploradas nesse sentido e que tornam esse tema muito mais rico, muito mais profundo. Sim, sim. E é aí que a gente entra nos conceitos que a gente vai entrar mais a fundo, imagino eu, que é a questão de soft power e hard power numa questão mais política. Como que a gente pode brincar com esse tipo de coisa. E a questão da identidade, da cultura, da arte, da forma de se ver, da comunidade mesmo, como a política entra nesse meio para trazer mudanças que causam mais vantagem dentro desse meio. Então, por exemplo, a questão de como a cultura pode ser modificada para um melhor benefício de uma certa população, ou de uma certa política, ou de uma certa ideologia, de uma certa ideia. E isso foi diversas vezes usado. E a ideia do soft power é exatamente isso. Você influenciar sem demonstrar, entende? O hard power ele traz a questão da influência quando você já vê aquilo acontecendo na sua frente. Então é um míssil caindo do céu, ele cai e já afeta muito, mata as pessoas, causa terror, causa pânico, demonstra o seu poder, ok? A cobrança de impostos também é hard power. Agora, o soft power, ele vai entrar em que meio? Ele entra no meio cultural, do cinema, da arte, da cultura, da música, da forma de pensar, da filosofia de uma cidade, entende? E tudo aquilo vai mostrar como a forma das pessoas vão agir, entende? E isso é muito importante para você trabalhar num world building, como o Luiz Henrique citou, que é uma densidade maior dentro da política. E não é só o hard power que deve ser trabalhado, mas o soft power, que é aquele que está por trás das cortinas, mas é o que talvez mais afete e que mais tem influência dentro daquela brincadeira toda. A distinção que você mencionou é absolutamente fundamental, a distinção entre o que chamam de poder duro, hard power, e o que chamam de poder brando, que é o soft power. E é exatamente como você mencionou, a diferença é que o poder duro é imediatamente percebido como uma ação de poder, então uma declaração de guerra, impostos, as sanções econômicas que estão sendo levadas à Rússia nesse exato momento pelo Ocidente. Essas coisas são imediatamente percebidas como ações de poder. E o poder brando, o soft power, vai por outros caminhos e ele é mais presente, como você muito bem mencionou, Mariano, e exatamente por isso, paradoxalmente, ele é mais difícil de ser detectado, porque ele está no campo da cultura, ele está no campo dos símbolos. As músicas que as populações escutam são fontes de poder, mas são fontes de poder brando. A bandeira nacional, o sistema educacional, o que é ensinado nas escolas e universidades, tudo isso pode fazer parte, e normalmente faz parte, de projetos de poder.
Mas eu acho que seria interessante começar esse debate com algo até anterior a isso, que é a própria questão da identidade. Bom, definindo de uma maneira rápida, a identidade é aquilo que faz com que algo seja percebido como X, Y, Z e não alguma outra coisa qualquer. Então, a sua identidade é aquilo que faz de você você e não qualquer outra pessoa. É claro que isso é muito importante a nível individual, mas isso também é importante a nível coletivo. Existem identidades coletivas. E essas identidades podem ser trabalhadas como fontes de poder dentro de uma sociedade, ou até fora dela. Perfeito. Porque a questão de você ter a sua identidade, e é importante pautar que uma pessoa ela não é moldada por uma identidade. Você é X, ok? Uma pessoa, uma sociedade, ela tem diversas identidades que vão gerar uma grande coisa mais complexa, mais densa, mais profunda, ok? Então, quando me perguntam quem sou eu posso dizer que eu nasci no Rio, posso dizer que eu nasci em Petrópolis, que é algo mais específico, posso dizer que eu nasci no Brasil, posso dizer até que eu nasci no planeta Terra. Isso são diversas formas de me identificar, me dar identidade, mas eu posso ir ainda mais fundo para identidades grupais, vamos dizer assim. Eu sou jogador de League of Legends, vamos dizer. Se você está entrando mais profundo ainda em identidades diversas, e tudo isso vai te moldar. Então, quando a gente coloca numa questão de world building ou até de política, as suas identidades vão moldar os estereótipos envolvidos. Então, quando eu digo que uma pessoa ela é carioca, você vai ter as suas identidades ali dentro da própria palavra. Então, a gente vai ter uma simbologia da palavra carioca muito mais intensa, porque você já vai pensar em diversos pré-conceitos, conceitos anteriores a você realmente ter o que a pessoa é, a partir das suas identidades. E isso importa muito, ok? Porque a gente vai começar a trabalhar com a questão de como as identidades vão influenciar a política, ok? Tanto em questões de quando uma identidade regional é maior do que uma identidade nacional, ok? Então a gente tem o exemplo da Guerra dos Farrapos, os Farroupilhos, que é o momento onde uma identidade regional prevalece a identidade nacional e há uma divergência de ideias. Então, o movimento, por exemplo, de O Sul é meu país, que acontece atualmente e que já teve mais força anterior, isso é sim a identidade de eu sou do Sul maior do que eu sou brasileiro, entende? Isso é muito importante ser posto em pauta, porque você vai começando a entender esses métodos de identidade e como você pode brincar com isso dentro do seu cenário, dentro do seu livro, dentro da sua narrativa, para trazer um pouco mais de intensidade e densidade para as ideologias das pessoas. O seu comentário é absolutamente perfeito, Mariano. É precisamente por causa disso. O escopo, as lentes que você coloca para olhar para uma pessoa mudam de grupo em grupo, e até mesmo entre um grupo e outro. Então, nós dois somos de Petrópolis. Se eu vou me apresentar para uma pessoa que mora em outra cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, eu me apresento como um petropolitano. Se eu vou conversar com alguém que mora em Sergipe, eu provavelmente vou me apresentar como um carioca ou como um fluminense, que é a denominação geral para quem nasce no estado do Rio de Janeiro. Se eu converso com um argentino, eu vou me introduzir como um brasileiro. Se eu converso com um japonês ou com um coreano, eu posso usar a ideia de um brasileiro, mas eu também posso me apresentar como um ocidental. Porque lá na China, no Japão, na Coreia, eles nos veem como ocidentais, como um todo. E existem identidades que não dependem dessas fronteiras políticas. São o que chamam de identidades transnacionais e supranacionais. Qual é a diferença? Uma identidade transnacional é uma identidade que não pressupõe nenhum tipo de nação. Um exemplo, eu sou católico.
essa identidade não depende de nenhuma nação. Não existe diferença entre um católico italiano e um católico espanhol. Os dois são católicos, ponto. E uma identidade supranacional é uma identidade ainda primariamente política, mas uma identidade que está acima da nação. Por exemplo, Mariana e eu somos sul-americanos. Isso é uma identidade supranacional. Ela continua no campo da política, mas ela está além da nação. E a chave para você trabalhar com identidades como instrumentos de poder dentro e fora dos reinos, dos continentes, dos planetas do seu mundo, é exatamente você entender que as pessoas dançam entre uma identidade e outra. Elas assumem diversas máscaras conforme elas interagem com grupos. E existe uma hierarquia entre as identidades que essas pessoas vão assumir. Então, a chave para você trabalhar com identidades no seu cenário é precisamente como o Mariano falou, você pensar qual máscara essas populações, essas pessoas querem colocar no seu cenário e as tensões que vão surgir entre a escolha de uma máscara ou de outra. Perfeitamente. É, entrando agora um pouco mais na ideia do regionalismo, mas focando ainda nessa questão de identidades e como você vai escolher suas máscaras ou escolher suas identidades principais, porque, repetindo e frisando, uma pessoa não é moldada por uma identidade, mas sim por diversas identidades, e essas identidades são sim moldáveis durante sua vida. Quando você nasce, você é um papel em branco, e as identidades vão sendo impostas e postas em cima de você para te identificar como pessoa, ok? Então, o regionalismo é a noção de você estar integralmente dentro de uma sociedade, que seja um país, que seja um estado, que seja uma cidade, que seja um grupo e o que for. E agora, entrando numa ideia de como você pode trabalhar isso, temos a questão de guerras. Porque lutar pela sua identidade e a integridade da sua identidade é um dos fatores mais utilizados ou que podem ser mais utilizados dentro de um fator guerra. Porque quando alguém vem atacar o seu país, mesmo que não seja na mesma cidade que a sua, então, por exemplo, você nasce no Rio, vive no Rio e talvez vá morrer no Rio. Mas lá no norte do país acontece um ataque e o Brasil entra em guerra, talvez você tenha que participar dessa guerra. Mas você não é do norte, você é do sudeste. Mas mesmo assim, você possui a sua identidade brasileiro acima dessas coisas. E você precisa participar para defender e manter a identidade e integridade da identidade Brasil. Entende? Então, isso a gente já começa a entender como que os regionalismos e as máscaras podem ser utilizadas para influenciar a presença de uma pessoa dentro de um local, entende? A gente vai entrar mais futuramente, quando a gente falar sobre políticas internas, como que um político pode agir e moldar as identidades. Mas, por enquanto, eu vou frisar só a questão do regionalismo. Como que as identidades que são impostas afetam as suas decisões, escolhas e o que você considera certo e errado, beleza? Então, entrar em guerras para defender a sua identidade é algo que acontece e muito. Lutar pelo seu país, lutar pela sua região, lutar pela sua identidade grupal. Então, eu vou lutar para que minha comunidade seja bem vista pelo resto, lutar contra o preconceito. Entende? Isso acontece muito. Identidade. Exatamente. E é uma questão que você já mencionou lá atrás, Mariano, que é precisamente a questão de certas pessoas colocarem a máscara da identidade regional acima da máscara da identidade nacional, continental, seja lá o que for. Quando se pensa em guerra, a primeira coisa que vem à cabeça são as guerras interestatais, guerras entre dois países, entre dois impérios, entre dois reinados. Mas também existem outros tantos conflitos internos. A categoria que mais vem à cabeça é a de guerras civis. Mas não precisa chegar a esse ponto. A ideia é de que um governo central
sempre vai ter dificuldade de governar populações que não se identificam com ele. Então chega o poder brando, o soft power, e a identidade se transforma em um fator político de suma importância, porque é necessário forjar uma identidade nacional que transcenda qualquer regionalismo. Então, a Guerra dos Farrapos acontece porque os gaúchos se identificavam mais como gaúchos do que como brasileiros. E isso é um problema na história brasileira, em particular, que vai ser solucionado só com Getúlio Vargas. Olha quanto tempo leva. Mais de 100 anos depois da independência brasileira, o brasileiro ainda não tinha uma identidade fixa. E até para tratar de guerras, a própria noção de uma guerra envolve as identidades. Seja uma guerra civil, seja uma guerra interestatal. Porque você precisa construir ao menos duas identidades: a sua e a dos seus aliados, e a identidade dos seus inimigos. É muito difícil imaginar uma guerra que toma corpo entre dois povos que se identificam um com o outro. Para que você guerreie contra alguém, a princípio é necessário construir a imagem desse alguém como seu inimigo. E os regionalismos passam por isso, e por isso é tão importante aos governos centrais construírem essas identidades e se mostrarem para esses povos regionais como amigos, como aliados e não como inimigos. Então, trazendo essa questão, por exemplo, para um cenário medievalista, quando as pessoas olham para a nossa história efetiva, tem-se a impressão de que o rei medieval era igual, ou pelo menos muito parecido, aos reis absolutistas da era moderna. E esse simplesmente não é o caso, precisamente porque a questão das identidades não deixava que isso acontecesse. Você, pensando num cenário medieval, tem diante dos seus olhos um modelo político em que não existem meios de comunicação como a televisão, não existem meios de comunicação como o rádio. Dependendo do ponto, né, dependendo do quão medieval, por assim dizer, você quer o seu mundo, talvez nem a imprensa escrita, como jornais, existam. E isso se traduz para populações, especialmente populações periféricas, num distanciamento em relação ao poder central. Você tem populações, você tem pessoas e grupos que nasceram, viveram e morreram sem ver o rosto do seu rei na Idade Média. Então é muito difícil você aceitar o poder de alguém que você nunca viu na sua vida. Por outro lado, os senhores feudais, que são uma forma de poder muito mais regional, são mais próximos desses camponeses, desses artesãos, desses cavaleiros. E a ideia é precisamente que, como o senhor feudal está próximo dessas populações o tempo todo, mas o rei não, é mais fácil para essas populações aceitarem o poder regional do seu senhor feudal do que aceitar o poder central de um rei medieval. Um grande filósofo francês, Michel Foucault, fala em um livrinho clássico chamado Vigiar e Punir, perdão, Microfísica do Poder, que, embora o presidente da República tenha muito mais poder do que um guarda de trânsito, quando você está sendo multado, isso não faz diferença, porque aquele que está exercendo poder sobre você é o guarda de trânsito. Então, naquele momento, o guarda importa muito mais do que o presidente. Os regionalismos e a noção da identidade na política interna perpassam precisamente essa questão. Você tem muito mais motivo como um camponês medieval para seguir a autoridade do seu senhor feudal do que para seguir a autoridade do seu rei. Perfeitamente. A questão de você ter uma interação maior com o seu senhor feudal, com o seu coronel, dependendo da época, traz essa questão de você vai ter uma identidade muito mais forte, muito mais densa, próxima ao seu coronel ou ao seu senhor feudal do que ao seu rei ou ao seu presidente.
E isso, novamente, é a repetição de identidades. A identidade regional acima da sua identidade nacional. Isso implica em problemas políticos? Sim, porque é aquela questão que eu usei de exemplo. Se começa uma guerra no norte, talvez você atualmente tenha que participar, mesmo sendo do sudeste. Talvez você que nasceu no nordeste tenha que participar de uma guerra que começou no sul, porque a identidade nacional brasileira está acima da sua identidade regional. A partir do momento que a gente tem uma era medieval, onde a geografia impacta muito mais na identidade, e eu acho que isso é muito importante frisar, ok? Num cenário, num livro, numa narrativa, sempre entenda que a geografia ela vai afetar muito a forma que as pessoas se predispõem e pela questão de, como o Luiz Henrique citou, a falta de comunicação a partir de rádio, jornal, telecomunicação, a forma que for, você tem uma questão de respeitar a geografia, ok? Então, você vai ter uma dificuldade muito maior de identidades em grandes escalas. A partir desse momento que você identifica isso, você também identifica que existe uma falta de comunicação, quanto mais interagido, quanto mais interação você tem com a pessoa que é influente no governo, então no caso são os coronéis, você vai ter um respeito muito maior sobre ele. Então, numa era medieval, é muito mais difícil você participar de uma guerra que um povo que, vamos dizer, é do mesmo reino que você, mas ele está a quilômetros e quilômetros e mais quilômetros de distância. Talvez com culturas diferentes, formas de pensar, talvez um sotaque diferente, talvez até uma língua diferente. Porque as pequenas distâncias daquela época eram grandiosas distâncias para andar de caravana, para ir de barco, para andar a pé, o que é impossível. A dificuldade geográfica vai afetar muito a identidade cultural. Isso é importante. Então, um espaço pequeno na era medieval tem muito mais valor do que um pequeno espaço atual, por causa da globalização, que é essa ideia da quebra de identidades ou uma identidade mais homogênea, né? E eu acho que é importante você trabalhar essas questões no world building, porque durante as suas narrativas precisa ser identificado que identidades são mais possuem um gradiente um pouco mais variado, entende? Não é preto no branco. Dentro deste reino, as pessoas pensam assim. Dentro desse outro reino, as pessoas pensam de outra forma. Não, não é assim que funciona. Geografia vai estar afetando, política vai estar afetando, migração vai estar afetando, diversos fatores vão estar ali dentro para criar um, um degradê, vamos dizer assim, de opções, entende? Então talvez uma parte do reino esteja colado com o outro. Quem está na fronteira talvez tenha uma interação cultural com duas identidades diferentes, entende? Isso também é muito importante para ser frisado, ok? Essa é uma questão que eu estava pensando em trazer à tona exatamente agora. Porque se você tem um cenário em que existe esse distanciamento entre o poder central da sua nação e as regiões, especialmente as regiões periféricas, e a geografia, como você muito bem mencionou, influi nessa questão diretamente e profundamente, você pode ter problemas desse tipo. Ora, como eu mencionei mais cedo, você tem populações periféricas na Idade Média que nasceram, viveram e morreram sem ver o rosto do seu rei. Mas se essas populações habitam regiões fronteiriças, elas têm contato com populações periféricas do outro reino. E isso passa a ser, ou melhor, pode passar a ser um problema para o rei que comanda o poder central. Porque vamos pensar aqui um cenário de imaginação que a nação A entra em guerra com a nação B, em um cenário mais medievalista. E o rei da nação A automaticamente começa a recrutar os seus soldados e ordena um ataque à nação B. Ora, é muito difícil imaginar uma obediência absoluta a essa ordem num cenário medieval. Precisamente por causa disso, as populações periféricas não conhecem o seu rei. O mais provável é que elas não conheçam o seu rei. E se o conhecem por nome, ou se por coincidência já viram a sua imagem, não existe uma afetividade muito grande entre essas populações e o seu rei. Por outro lado, o vizinho do outro lado da fronteira
como eu acabei de falar, está logo ali, é um vizinho. Então, o que acontece quando um rei que você nunca viu ordena que você mate pessoas que você vê o tempo inteiro? Com qual aliança essas populações fronteiriças vão ficar no final do processo? É uma questão muito importante que dá uma profundidade muito grande para qualquer construção de cenário. E a partir daqui eu acho que já é possível começar a encaminhar o debate para políticas internas. Bom, nós já dissemos que as identidades são muito mais do que, eu me identifico com isso. Nós já dissemos que as identidades são mecanismos de poder. E nós já conseguimos mostrar como essas identidades podem ser mecanismos de poder. Agora, falando um pouco sobre os resultados disso, né? Bom, quando um Estado, quando um país, quando um império quando essas organizações estão sendo construídas ou quando elas estão formadas, muitos construtores de cenário tendem a parar por aí e pensar que o trabalho deles está feito. Ora, o reino existe. Mas não é assim. Porque esses reinos, quando são construídos, tendem, num primeiro momento, a estarem unidos por mecanismos muito artificiais. Por exemplo, se você tem um cenário em que um império conquista mais uma região do globo, essa região está unida ao império, num primeiro momento, só pela força militar. O que acontece se o exército desse império precisasse retirar dessa província por algum motivo? Ora, se os habitantes dessa nova província não aprenderam a se identificar com o império, a saída do exército daquela região vai ser o estopim de uma revolução, vai ser o estopim de uma revolta contra esse poder central, que pode levar a uma nova independência dessa província. Então a ideia é que, uma vez que os estados nacionais se formam, os governos precisam construir os seus poderes no meio social. Perfeitamente. E eu já trago aqui um ótimo exemplo, que a questão de como um governo pode manter as suas identidades da melhor forma possível para o seu maior benefício, ok? Então, quando no governo Vargas a gente tem a queima das bandeiras estaduais, ali nós temos uma maior valorização da identidade Brasil. Você está unificando os brasileiros, todo mundo que está na região do Brasil, e diminuindo o valor de quem é do Estado. A sua identidade Estado está diminuindo e a sua identidade Brasil está aumentando a partir do momento que a pessoa com maior influência, com maior poder, está queimando na sua frente as suas identidades inferiores, vamos dizer assim. Entende? E a partir disso ele está o quê? Mecanizando, usando mecanismos de poder para manter a sua influência nacional. Ele está unindo o povo brasileiro e não unindo o povo carioca, o povo sulista. É isso. Você está identificando como manter as suas fronteiras da melhor forma possível. Entende? Isso já é uma forma de você pensar como que o meu rei, como que meus soberanos, como que meus governantes, independente da forma que você esteja trabalhando sua política, autocracia, meritocracia, o que for, como que os governantes vão manter a sua identidade, vão manter a sua influência, vão manter sua cultura. Tudo precisa ser mantido para as coisas se manterem nos trilhos. Porque o que você menos quer num governo é uma revolução, é uma busca por novos caminhos. E isso é o que na verdade mais acontece. Porque as pessoas, as épocas, os períodos, as mudanças acontecem de forma muito rápida. E é aí que eu trabalho outras questões do soft power também, que é a arte, ok? A arte ela é muito importante para você manter a sua identidade. Não vou entrar muito a fundo nesse assunto, mas acho importante citar que é um mecanismo de poder, sim, para você manter as suas ideias, suas identidades. Então, quando você tem uma música que ela fala sobre o regionalismo sulista, você já está de cara demonstrando que você possui uma identidade sulista muito maior do que uma identidade nacional. Você se diz sulista, entende? E eu estou usando esse exemplo bastante porque é o que é mais palpável para nós, ouvintes, ok?
Então a arte, a música, o teatro, ele impacta muito nesses conceitos. E é algo que é muito trabalhado na estética até. Por isso que Platão, ele criticava o teatro, porque os seus conceitos sobre arte, naqueles momentos, eram muito importantes. Porque aquilo ali moldava a identidade do, das pessoas, da sociedade mesmo. Porque o teatro naquela época era uma das fontes artísticas de entretenimento mais importantes, e para ele aquilo criava uma caricatura da realidade. Então, como os teatros também representavam os deuses, você estar. No momento que você cria caricaturas da realidade, você cria caricatura dos deuses, você está indo contra as ideias dos deuses ou até inferiorizando essas identidades. Entende? Então a arte, a música, a cultura sempre vai ser muito trabalhada como um soft power de influência de forma de agir, forma de pensar, forma de querer e forma de moldar a sua identidade. O exemplo da queima das bandeiras estaduais por Getúlio Vargas é primoroso. Precisamente porque ele junta o que eu falei na minha última fala com o que o Mariano acabou de falar. Dando uma cronologia resumida, Vargas assume o poder no Brasil com a Revolução de 30. Então, exatamente no ano de 1930, Vargas chega ao poder. Mas a queima das bandeiras estaduais só vai acontecer 7 anos depois, com a proclamação do Estado Novo em 1937. Vargas não poderia ter feito isso mais cedo, porque, exatamente como o exemplo que eu mencionei do Império, que coloca os seus exércitos numa província para conquistá-la, e logo depois da conquista retira suas forças, se Vargas assume o poder em 30 e naquele mesmo ano ele começa um processo de sufocar as elites regionais que sempre estiveram livres, que se acostumaram a não ter tanta influência do poder central, o que ele vai fazer é precisamente transformar a ação de unificação da identidade brasileira numa ação de hard power, de poder duro. E a ideia é que isso não é desejável, porque o poder duro, lembrando do que eu falei logo no começo do podcast, é automaticamente percebido como uma ação de poder. E então as pessoas tendem a resistir ao poder duro, precisamente porque fica claro que uma ação de poder está sendo exercida sobre elas. E a ideia de esperar 7 anos, esperar quase uma década para fazer esse ato simbólico da queima das bandeiras estaduais, é precisamente construir essa identidade. E Vargas faz isso de uma maneira muito inteligente. Durante esses 7 anos, você tem, por exemplo, a propagação do samba na sociedade brasileira. Qual é a ideia? O samba é a música nacional. Você tem um investimento pesado de Vargas no rádio. Por quê? Bom, porque todas as populações regionais passaram a ouvir a voz do seu presidente, passaram a vê-lo nas poucas televisões que existiam na época e nas manchetes dos jornais. Vargas fez-se uma figura pública dentro do Brasil para que houvesse a identificação com a figura dele e a afetividade com a figura dele. Vargas começou a fortificar a ideia do exército nacional. Uma das grandes ações de Vargas logo no começo do seu governo foi proibir que os estados particulares da nação tivessem os seus exércitos. Antes de Vargas, São Paulo tinha um exército, Rio de Janeiro tinha um exército, Minas Gerais tinha um exército. Vargas acaba com essa política e institui de uma vez por todas o exército da União, do governo central. Duas coisas se escondem por trás disso. Primeiro, fazer com que as elites regionais e as populações das regiões passem a se sentir protegidas pelo governo central. E segundo, obviamente, é tirar o poder de reação dos estados. Então existe todo um projeto de poder que perpassa a criação de uma identidade brasileira que é simbolizado lá em 37 com a queima das bandeiras estaduais. E o Mariano mencionou a função da arte, né? Eu já falei do exemplo do samba, que é propagado com a música nacional. Os símbolos também são muito importantes. A ideia por detrás da queima das bandeiras estaduais é exatamente essa.
O único símbolo pelo qual o brasileiro vai se identificar a partir de agora é a bandeira nacional. Não mais a bandeira de São Paulo, não mais a bandeira do Rio de Janeiro. Todos os brasileiros agora são verde e amarelos. Então a ideia, que nem eu disse, é você pensar na construção de poder mediante as identidades e, se preciso, também mediante o poder duro, em meio à população. Perfeito. Porque realmente forjar identidades é aumentar a influência. Porque você vai identificar as pessoas que estão dentro do grupo, ok? Então, a partir do momento que as pessoas se identificam entre si, elas têm uma moral parecida, ideologias parecidas e motivações parecidas para lutar pela mesma causa. E não lutar em guerras, ok? É lutar pela integridade social, econômica, política, fronteiriça, bélica. Tudo isso vai estar identificado na identidade. Como você se identifica? E isso é muito importante. A questão dos reinos, já citamos sobre regionalismo, mas agora eu queria entrar um pouco mais numa ideia de políticas externas para você conseguir aumentar a sua influência. Como que se o soft power é uma influência debaixo dos panos, não percebida, e o hard power é aquele que você demonstra logo assim que age, como que uma política externa, então como que o reino A pode influenciar o reino B a mudar a sua forma de agir, forma de pensar, e como ele sai vitorioso dessa forma? Se o hard power é a última opção, o que você deve fazer enquanto está no meio soft power? Entende? Isso é muito importante você já começar a caracterizar, porque a gente entra em assuntos um pouco mais complexos, mas que são muito interessantes para serem pautados, que é como o soft power na política externa vai poder ser trabalhado. E como a gente acabou de citar agora, a questão da arte. Por quê? Porque arte e identidades estão juntas, estética e identidade estão juntas. Elas interagem entre si. Por quê? Porque a identidade molda o que você acha belo, ok? Então, se você nasce numa sociedade que dá mais valor para as esculturas, para as formas fixas, densas, sólidas, que representam seres, personagens importantes ou deuses, a gente tem uma cultura um pouco mais grega, que é a questão das estátuas que representam personagens mitológicos. Representa Aquiles, representa Poseidon, entende? Então você vai achar aquilo belo, porque a identidade molda a sua noção sobre arte, sobre estética. Só que a estética e a arte também moldam a sua identidade, porque elas vão ditar o que você acha belo. Então isso é muito interessante você trabalhar, porque como um país pode influenciar o outro? Uma resposta, que é a que eu quero trabalhar aqui, é a partir da arte. A exportação de cultura é muito importante, entende? Então, eu não vou saber o período ao certo, mas, se eu não me engano, ali, depois das grandes embarcações, se eu não me engano, a gente teve uma cultura muito forte da França. A noção sobre os franceses era muito importante. E o Brasil, durante grande período, foi muito afetado sobre a cultura francesa. Como os franceses agem, como eles se vestem, como eles pensam, como eles agem, como tudo, eu quero ser francês. Isso aconteceu muito no Brasil, principalmente no Sudeste, ok? E isso é importante. A França está exportando a sua cultura para os outros países. E quem faz isso atualmente? Os Estados Unidos. Ele exporta cinema, ele exporta o audiovisual, entende? Ele vai então demonstrar para os outros países o que é o certo, o que é o belo, o que é o bem feito, o que é o correto. Porque ele vai lançar a cada uma semana um filme diferente americano que saiu de Hollywood. Vai ser um filme da Marvel, vai ser um filme da DC Comics, vai ser um filme de Hollywood em geral, vai ser um filme estrelado pelo Leonardo DiCaprio. E é isso. O Brasil ele vai estar consumindo diretamente a cultura externa para identificar o que é o correto, para identificar o que é um personagem nacional, entende? Então, por exemplo, o Capitão América é o puro nacionalismo, a identificação da América ali dentro.
Mas ele ainda assim é um herói do mundo. O Capitão América ele não defende a América. Ele defende tanto a América como o planeta Terra inteiro. E isso pode sim ser olhado como um ponto de vista soft power. Você demonstrar que a América luta por todos, que luta pela liberdade, que luta pela ser contra os preconceitos, as discriminações. Isso tudo é o soft power. Como a arte vai estar atrelada à identidade, e como a gente já demonstrou agora há muito tempo, como a identidade importa, se a arte altera a identidade, a arte importa muito também. Entende? Então, quando a gente tem, por exemplo, agora há pouco, a gente tem. Foi o aniversário de 100 anos da. Esqueci o nome. Semana da Arte Moderna. Que foi uma revolução artística que aconteceu em 1922 em prol de uma mudança artística no Brasil. O que os novos artistas estavam querendo trazer para o Brasil. E isso é muito importante, porque isso está nascendo uma revolução de identidade sobre o que é certo, o que é belo, é porque alguma coisa deu de errado, entende? Em algum momento, as pessoas dentro de um grupo não se sentiram mais, como eu posso dizer, não se sentiram mais representadas. Não houve mais representatividade. Ou que houve uma ideia nascente e crescente de mudança, entende? De maior liberdade, que foi o que essa revolução buscou. Essa revolução artística buscou a liberdade, entende? Os poemas deveriam ter uma abertura maior sobre o que é regra, entende? A arte deve ser mais subjetiva sobre o que você acha correto. Isso molda a identidade, porque se você nasce dali pra frente, a arte é completamente diferente. Você tem uma arte muito mais libertária. Se você quer ser um artista daqui pra frente, você não precisa seguir tantas regras. Você pode ser da sua forma, do seu jeito, da sua busca mesmo. Só que se você nasce antes dessa revolução artística, você vai ter uma identidade menor sobre como a arte pode ser liberdade. Então ali você tem uma identificação que a arte ela é algo que precisa ser o ápice da beleza, mas o ápice da inteligência, o ápice da aplicação de conceitos, entende? Então as pinturas precisam ser o mais perfeitas possíveis, com as mais impressionantes técnicas e conceitos aplicados. Os poemas precisam seguir as mais densas regras possíveis sobre quantas palavras você usa, qual a sonoridade que você está usando. E tudo isso que eu citei agora foi para explicar que a arte é soft power quando identificada sobre identidade. E que reinos, países, locais, regiões, independente de como você vai usar, ok? Todos esses objetos podem usar sim a arte como soft power para modificar a identidade dos povos e como isso vai afetar guerras, economia, política e assim vai. A Semana de Artes Modernas é um exemplo notório disso, porque o propósito dela era precisamente criar uma identidade brasileira a partir da arte. É uma das tentativas mais notórias antes de Getúlio Vargas de homogeneizar, de padronizar a identidade do brasileiro. Mas isso também gera problemas, porque você tem a hierarquização das identidades. Eu dou um exemplo com a própria arte. Você lê Ariano Suassuna, que é paraibano, se não me engano. Você fala que você está lendo literatura nordestina. Talvez literatura paraibana, sendo Ariano Suassuna desse estado. Você lê Plínio Salgado, que é gaúcho. Você fala que você está lendo literatura sulista, literatura gaúcha. Agora, você lê Machado de Assis, que é carioca. Você fala que você está lendo literatura brasileira, não carioca. E se você lê um autor que é de São Paulo, a ideia é exatamente a mesma. Você não está lendo literatura paulista, você está lendo literatura brasileira. Então a ideia é que existe uma padronização da cultura brasileira e da identidade brasileira a partir dos núcleos de poder, principalmente em Rio e São Paulo, e não uma identidade brasileira realista, entre aspas. E no plano global, no plano da política externa,
você tem exatamente a mesma coisa com a globalização. A globalização é uma padronização das culturas e das identidades dos povos do mundo inteiro a partir das lentes dos países ricos industrializados, a partir das lentes de Estados Unidos, de Inglaterra, de França, de Alemanha. Mas existem outros exemplos que não estão exatamente no campo da cultura e da arte. As próprias alianças podem trabalhar com identidade. Eu disse mais cedo que é muito difícil ir para a guerra contra alguém que você considera o seu amigo. Bom, também é muito difícil forjar alianças contra pessoas que você considera seus inimigos. E essa questão das alianças perpassa a identidade, mas também perpassa questões de centros de poder, de redes de poder. Eu vou dar dois exemplos, um positivo, entre aspas, e outro negativo, que são a União Europeia, do lado positivo, e o projeto da ALCA, aqui no continente americano, do lado negativo. Bom, a União Europeia foi idealizada e começou a ser executada num contexto que atualmente é conhecido como o milagre europeu. E isso acontece porque a grande aliança entre os países europeus é idealizada e ela começa a ser executada 10, 15 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Países como França e Alemanha, que estavam lutando entre si há uma década, repentinamente se veem com uma série de acordos políticos e econômicos. Eles se veem como aliados 10 anos depois das lutas entre eles acabarem. E a ideia da União Europeia é precisamente essa. Os europeus perceberam, de uma maneira muito inteligente, que França e Alemanha precisavam estar em paz entre si. Porque a Segunda Guerra Mundial começa com uma desavença entre França e Alemanha, claro, desconsiderando Anschluss, a região dos Sudetos, enfim. A Primeira Guerra Mundial também começa com uma desavença entre França e Alemanha. No século XIX você tem a Guerra Franco-Prussiana, lá no século XVII você tem a Guerra dos 30 Anos. Todas essas guerras foram disputadas entre franceses e germânicos, não necessariamente alemães. Na época da Guerra dos 30 Anos, a Alemanha ainda não existia como um país, mas franceses e germânicos. E a ideia da União Europeia é fazer com que França e Alemanha dependessem um do outro politicamente, mas principalmente economicamente, para que fosse um desperdício ir para a guerra, para que fosse um desperdício a França ir para a guerra contra a Alemanha e vice-versa. Porque a partir do momento que você depende politicamente, a partir do momento que você depende economicamente de uma outra nação, passa a ser uma decisão muito ruim ir para a guerra contra essa nação. Afinal de contas, você depende dela. E esse projeto da União Europeia vai se expandindo baseado justamente nesse princípio de que as nações dependam umas das outras, principalmente do ponto de vista financeiro, para que houvesse paz no continente europeu. Eu acho que essa operação deu certo. Os países da União Europeia simplesmente nem pensam em entrar em guerra entre si. E do lado negativo, a gente tem o projeto da ALCA, que é baseado num outro tipo de projeto político. A ALCA era um projeto de consolidação de uma união política e econômica, principalmente econômica, entre todos os países do continente americano. A ideia era criar um mercado comum para a América do Norte, América Central e América do Sul. Mas esse projeto foi rejeitado. Por quê? Porque os países da América são inimigos naturais? Absolutamente não. Porque o que se escondia por trás do projeto da ALCA eram precisamente esses interesses de domínio mesmo, de dominação. Veja, tirando algumas exceções, tirando Estados Unidos e Canadá, especialmente, as economias do continente americano são frágeis. O México, o Brasil, a Argentina, a Venezuela, a Colômbia são todos países de economias frágeis. Economias majoritariamente agroexportadoras, economias que sofrem com impostos e taxas de juros, isso e aquilo. E nenhum país americano, do continente americano, fora Estados Unidos e Canadá, é industrializado de fato. Então a ideia é que se houvesse essa aliança econômica e financeira entre as nações do continente americano,
essa aliança seria dominada por Canadá e especialmente Estados Unidos, que são países ricos, são países industrializados, são países que competem no mercado internacional em termos hegemônicos, eles têm vantagem sobre quase qualquer concorrente. E se essa aliança acontece e parte do projeto da ALCA era a redução de tarifas de importação para produtos dessa região, o que acontece é que os Estados Unidos ganhariam um grande celeiro econômico no continente americano, já que nenhum outro país, fora o Canadá, seria capaz de concorrer com as marcas e com os produtos industrializados dos Estados Unidos. Mas por que eu estou falando disso? Porque durante a época do projeto da ALCA, os Estados Unidos tentaram vender a ideia da identidade americana. Os Estados Unidos tentaram vender essa ideia de, nossa, todos nós lutamos juntos contra os europeus. O meu país apoiou as independências de vocês, como realmente apoiou. Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência brasileira, o primeiro país a reconhecer a Gran Colômbia, fundada pelo Simão Bolívar. Então, a ideia era criar essa identidade americana, do continente americano como um todo, já que, como eu disse no começo dessa fala, é muito difícil fazer alianças com aquele que você considera o seu rival ou o seu inimigo, e forjar uma aliança que beneficiaria principalmente os Estados Unidos a partir dessa noção identitária. Então, você tem aqui um exemplo bem curioso de uma ação de soft power que depois se transformaria numa ação de hard power, com o domínio estabelecido a partir da identidade. Perfeitamente. Aqui vemos claramente a presença de um soft power mudando a forma que um governo, uma política pode acontecer. Então, a partir do momento que a gente tem os Estados Unidos, como você citou, tentando vender uma identidade americana, mas quando a gente fala americana, americana de toda a América mesmo, América do Norte, América do Sul, América Central, e vendendo a identidade de que todos nós lutamos a mesma guerra, todos nós temos o mesmo passado ou parecido, a gente traz uma identidade parecida para dar a sensação de aliado, entende? E a partir do momento que a gente dá a sensação de aliado, ou que viemos do mesmo lugar, ou que lutamos para o mesmo bem, independente da identidade que você está buscando trazer, a partir do momento que você traz ela, você cria identificação. E essa identificação facilita o processo político, facilita o processo econômico, e assim vai. Por quê? A identidade está diretamente integrada com a política mesmo, entende? Então, é ótimo esse exemplo, porque a gente mostra como na modernidade isso pode acontecer. Que é realmente identidades próximas. Então, por exemplo, quando a gente tem quando a gente tem a independência de uma cidade, de um país que se torna de um outro país, então uma cidade ucraniana que se torna russa, acontece que a identidade daquele povo era muito mais russo do que ucraniano, entende? E isso é como a identidade está afetando na política, porque um país ganha agora mais massa de terra que ele não tinha antes, porque a identidade já não é mais ucraniana e sim russa. E isso também é muito abrangente em todas as questões. Então, eu acho interessante todos os pontos que a gente levantou, porque a identidade ela interage com muitos pontos dentro de uma narrativa, ok? A identidade ela vai interagir com a arte, como muito bem citamos, ela vai interagir com a política, que foi o nosso principal foco, políticas internas e externas. A identidade ela vai estar diretamente ligada com a cultura, a forma de pensar, a forma de agir, a moral, a moralidade, a filosofia, entende? Tudo isso vai estar ligado. Tudo isso vai estar ligado. E a partir do momento que a gente tem identidade integrada na política, a política vai começar a brincar com economia, vai começar a brincar com mecanismos bélicos. Então, a identidade, de forma direta ou indireta, vai estar também integrada à economia. Então, entende que se você não tem uma identidade bem definida nas suas narrativas, você não vai ter uma boa política, ou talvez uma política não tão densa, não tão bem trabalhada, não tão bem estruturada.
Então, acho muito importante a gente começar a identificar as formas que a identidade pode ser trabalhada. Identidade regional, identidade grupal, o que a identidade precisa ter para ser definida como identidade. Então, se a identidade vai ser caracterizada pela cultura, caracterizada pela região, até pelo clima, pelas ideias, pelas ideologias, pelo passado, como os Estados Unidos tentou vender, como pela região, como Vargas tenta vender, entende? Tudo isso precisa ser muito bem identificado para você ter um trabalho muito melhor sobre identidade e como você vai poder aplicar isso no seu cenário, no seu livro, na sua narrativa ou o que for. E também demonstrar como a tentativa, o processo de forja de uma identidade vai se manifestando com os símbolos, né? Voltando ao exemplo da União Europeia, é uma coisa bem interessante, porque a União Europeia funciona exatamente como um país em muitos sentidos. Fica como curiosidade aos espectadores, mas a União Europeia tem uma bandeira, todos conhecem isso, né? Mas a União Europeia tem um hino, a União Europeia tem um dia, existe o Dia da Europa. Então, todas essas coisas são feitas precisamente para que a identidade tome conta das populações que fazem parte da União Europeia. E a partir desse momento, como eu disse, o projeto da União Europeia é basicamente um projeto de paz na Europa, né? A partir do momento que você tem uma bandeira, um hino, um dia que todas as populações que fazem parte desse bloco econômico reconhecem, admiram, respeitam, passa a ser inimaginável uma guerra, por exemplo, entre Alemanha e França, que são dois estados atualmente parte da União Europeia, e que se veem como exatamente isso, dois integrantes da mesma união, do mesmo projeto, do mesmo processo político, econômico, social. Bom, Mariano e eu esperamos ter demonstrado que a questão da identidade, das estruturas de poder que surgem a partir delas, são muito mais profundas e abrem muito mais possibilidades do que simplesmente impostos ou guerras civis ou interestatais. Nós esperamos ter demonstrado que existe todo um processo de construção de identidade e de poder via identidade entre nações e dentro da mesma nação. E nós esperamos ter demonstrado as possibilidades narrativas desses processos. Eu agradeço a audiência de todos e até o próximo podcast.